boa noite para vocês. É sempre um prazer estar aqui falando do Vasco da Gama. Infelizmente, o nosso Vasco da Gama tem nos entristecido muito, porque a gente que já jogou futebol, eu que já joguei futebol, eu que já estive ali, é fácil de você perceber os problemas que o Vasco tem, além dos problemas extracampo. Esse time do Vasco, além de ser fraco, além de ter jogadores que não conseguem jogar futebol, o treinador ainda escala mal, o treinador ainda mantém esses jogadores em campo durante quase todo o tempo. Não é somente o Lisca, são os treinadores anteriores, e eu venho sempre dizendo, eu me refiro aqui a Zeca, ao goleiro Vanderlei, a Marquinhos Gabriel. Léo Jabá também já tem muitos jogos que não joga nada, infelizmente. No jogo de hoje, o Vasco vem naquela morosidade, naquele toque de bola, e você acha que o Vasco está envolvente, que o Vasco está jogando futebol, só que o Vasco continua com as linhas distantes, não tem recomposição, joga no limite, não consegue fazer o gol, e quando perde uma bola, o que acontece? Não tem recomposição nessas linhas e acaba levando o gol. No primeiro gol hoje que o Vasco sofreu, quem perdeu essa bola no ataque? Foi Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel não tem velocidade, não tem disposição para jogar futebol, não acompanhou o jogador, deixou o jogador sair da defesa dele e ir para o ataque, acabaram fazendo o primeiro gol. No segundo gol, pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Vejam bem, quantos jogadores que nós temos em campo? São 11 jogadores. O Vanderlei, na total insegurança, na minha opinião, esse jogador, esse goleiro, ele é mentiroso, é um goleiro mentiroso, ele me coloca 5 na barreira, ainda me pede para o Morato deitar, ou seja, são 6 jogadores de 11. Sobraram 5 jogadores. Como é que você vai marcar? Quem tinha superioridade numérica na área? Lógico que era o Avaí. E o Avaí cruzou essa bola no segundo pau, o rapaz cabeceou e o centroavante entrou e fez o gol. Não tinha superioridade numérica, o Vasco não tinha superioridade numérica na defesa. Isso é o básico do futebol. É o básico do futebol. Vanderlei foi responsável pelo segundo gol. No terceiro gol, foi aquele contra-ataque, chutaram, a bola bateu na trave, voltou, não tinha recomposição, sobrou a bola para o cara que tinha acabado de entrar, ele fez o gol. A gente fica aqui o tempo inteiro, eu gravando vídeos e falando, o Vasco não vai subir, o Vasco não vai voltar para a Série A, o Vasco precisa que a torcida assuma o clube, o Vasco precisa pressionar Jorge Salgado e os seus vice-presidentes. Mas isso não acontece. Existe uma cortina de fumaça agora, e todo mundo falando, com relação àquele jogo em que o jogador do Vasco não estava impedido, fez o gol e o VAR anulou. E aí houve aquela cortina de fumaça, existe aquela cortina de fumaça que o Vasco protestou na CBF, pedindo para retirar o VAR da Série B. Isso tudo é cortina de fumaça para esconder os problemas que o Vasco tem. O torcedor embarca nessa conversa fiada. Isso tudo é para ganhar tempo, para iludir o torcedor. E nós vamos aqui apanhando. E o Vasco não vai subir. Porque o Vasco agora tem que ganhar tudo. Porque vamos lá que nós vamos conseguir. Nós não vamos conseguir retornar para a Série A. Essa diretoria entrou no clube através de um golpe. Pau que nasce torto nunca se endireita. Eles estão desesperados porque eles querem entregar o futebol do clube. Eles querem vender o futebol do clube. Jorge Salgado é um fanfarrão, um sem moral, um sem escrúpulos. Junto com toda essa corja que lá está, o Passarudo é um garoto engatinhando no futebol. Não deu certo em lugar nenhum e não vai dar certo no Vasco. O Lisca está errando.
O Lisca está errando em manter Marquinhos Gabriel no time. Marquinhos Gabriel, todo jogo ele é substituído depois dos 30 minutos do segundo tempo. É inadmissível que um treinador do nível do Lisca, que nós o apoiamos, entre no clube e haja como está agindo. Não temos mais paciência para suportar tudo isso, mas o torcedor do Vasco, na sua apatia, na sua covardia, assim como esse time, todos os comentaristas esportivos falam a mesma coisa. O time não tem capacidade de criação, o time não tem poder de reação, o time joga nessa morosidade, o Cano não faz mais gol e o treinador mantém o jogador em campo. Aí depois dos 40 minutos bota 5, 6 jogadores para tentar diminuir um placar que já está consolidado. Não tem condições. Enquanto isso, o torcedor entorpecido, iludido, acreditando em cancelamento de partida, em anulação de jogo, essa cortina de fumaça que essa diretoria golpista cria para enganar o torcedor. Enquanto isso, a gente vai perdendo até a paciência. E eu fico vendo meu nobre amigo, o Thiago Fontes, vindo aqui e xingando e se desgastando, e tantos outros. Pura perda de tempo. Temos que usar a inteligência, arregaçarmos as mangas e ir para frente de São Januário, exigir a renúncia do Jorge Salgado. Ficar aqui esperando que essa justiça golpista, essa justiça que inclusive está sendo investigada pela Operação Lava Jato por venda de sentença, decida alguma coisa favorável ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Existe um jogo de interesses aí e nós não podemos acreditar que isso possa dar em algo. É claro que nós devemos acreditar na justiça, porque senão estaremos perdidos se não acreditássemos. Mas nós sabemos que a probabilidade de algo acontecer positivo é pequena. Eu creio até o final que nós possamos conseguir algo aí nessa justiça. Enquanto isso, nós torcedores estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo para que o nosso clube saia dessa situação? Ficamos enchendo o rabo desses golpistas de dinheiro, porque eles vão para as redes sociais, é Pix para cá, é Pix para lá, e tem esses trouxas vascaínos que vão lá e dão dinheiro para esses caras. Eu sou assíduo ali no Twitter e eu vou e fico vendo ali. O Jorge Salgado só aparece quando é alguma coisa boa. Aí ele vai, posta alguma coisa lá no Twitter. Quando ele está em aperto, quando ele está nessa situação, nas cordas, ele desaparece. O Júlio Branco desaparece. E esse cara, ele é nocivo ao Vasco da Gama. Júlio Branco tá junto com essa turma toda aí nesse golpe. Esse cara tinha que ter vergonha na cara. Vitor Roma tinha que ter vergonha na cara. Tinham que deixar o clube, tinham que entregar o clube enquanto há tempo, porque vai ser o maior vexame da história do Vasco. O 4º rebaixamento e vamos continuar, ou seja, 5 com essa diretoria golpista. Diretoria que não dá conta de captar recursos, diretoria que tem que vender joia para poder pagar salário de jogador e vende por um preço de banana. Não posso nem dizer que é preço de banana, porque a banana está nas alturas. Aliás, tudo está nas alturas. O brasileiro está sobrevivendo aos trancos e barrancos. E em nossos momentos que nós deveríamos ter um pouco de paz, um pouco de lazer, vêm esses FDPs e nos trazem muita tristeza, muita desilusão, muito aborrecimento. Eu estava vendo ali que o Zé Colmeia estava numa live ao vivo, estava iniciando uma transmissão antes do jogo acabar. Aí vai lá, xinga todo mundo, mas estava ali apoiando. Eu vi ele dizendo num postzinho do Instagram, dizendo assim: presidente Salgado, tem que mandar o pássaro embora. Não tem que mandar pássaro embora não, tem que todo mundo pegar a malinha, botar a viola no saco e vazar do Vasco.
É uma vergonha uma nação como é a torcida do Vasco da Gama estar passando por uma situação dessas. Um time ridículo, um time mal montado, um time sem interesse algum. Eu sempre acreditei, quando eu jogava bola, naquele jogador que brigava, naquele jogador que ia para uma dividida e colocava a sua canela ali, não importando o que ia acontecer, porque ele queria vencer o jogo, que nunca estava contente com uma derrota. Agora a gente vê o Vasco perdendo, jogador saindo, batendo nas costas do adversário, sorrindo, fazendo ali uma resenha. Faça-me um favor, isso é uma vergonha. Torcedor do Vasco não pode passar por uma situação dessa. Não é inadmissível que a gente veja esses jogadores ali roubando o dinheiro do Vasco porque não estão dando resultado. E eles ganham muito para estarem ali. E vem em campo, eu estava escutando ali o Rômulo, após o jogo, o Rômulo falando, a gente não está postulando, nós não somos postulantes de nada. Nós, por enquanto, nós estamos ali nem para subir para a Série A, nem para ganhar o campeonato, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E vai passando o jogo, vai passando rodada e a gente vai ficando cada vez mais limitado, mais difícil e as coisas não acontecem. Vamos acordar, torcedor. Vocês que me acompanham aqui, o canal é pequeno, mas eu sei que tem uma audiência grande, muitas pessoas assistem os vídeos. Vamos acordar. Essa torcida organizada do Vasco, não me deixe crer que vocês só fazem parte da torcida organizada para poder ter algum benefício do clube, para poder ter aquele churrasco nos dias dos jogos, para poder ter o ingresso para poder assistir os jogos. Não me deixe acreditar que isso é real. Onde é que vocês estão que não agem, que não se mobilizam? Onde é que estão aí as lideranças do Vasco, da política do Vasco, que não concordam com essa situação? Cadê esses caras? Onde é que vocês estão? Vocês estão nas redes sociais aí só falando blá 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 blá. Que tipo de política vocês fazem? É lamentável que isso esteja acontecendo com o Vasco. Então é isso aí, meus amigos. Eu quis fazer essa live porque eu queria dar o recado para vocês. É muito triste, eu fico aqui indignado porque no final do ano passado foi uma caça às bruxas. Dispensamos aí o Fernando Miguel, emprestamos o Fernando Miguel para o Atlético Goianiense, nos desfizemos de Pikachu e de outros jogadores, esses caras estão arrebentando nos clubes. Aí a gente vai lá e pinça, traz um Vanderlei e o cara inseguro bota 5 na barreira e ainda põe um deitado. E ele foi responsável pelo gol, pelo segundo gol, e foi responsável também pelo gol no jogo passado, em que foi empatado em São Januário, contra o Lanterna Brasil de Pelotas. E nós ficamos aqui nessa cortina de fumaça acreditando que o jogo vai ser anulado. Faça-me o favor. O Vasco não tem condições de subir. O Vasco não merece voltar para a Série A jogando o que está jogando, com essa desorganização, com essa bagunça, com esses dirigentes que lá estão. Sejamos justos. Nós, vascaínos, torcedores vascaínos, nós temos o time que merecemos. Nós temos os resultados que merecemos, porque nós somos covardes, assim como os jogadores. Não somos capazes, principalmente os torcedores do Rio de Janeiro, onde é a sede do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vejo aí os coitados dos youtubers fazendo mobilização, eles vão lá para frente de São Januário, uma meia dúzia de gatos pingados, e cadê os torcedores? Não aparecem. Quando aparecem 100, 200 torcedores. A gente tinha que colocar na frente de São Januário 10, 20 mil torcedores pelo tamanho da torcida do Vasco, pelo tamanho desse clube. Então é muito triste ver tudo isso que acontece com o Vasco. E ficar também falando, porque a Globo é golpista. Os torcedores do Vasco têm plena capacidade de derrubar uma emissora como esta. Mas para que isso aconteça, tem que se mobilizar. Não adianta ficar aqui falando que a Globo está manipulando, porque a Globo só tem mulambo, porque a Globo quer ver o Vasco na pior hora. E nós, vascaínos, nós vamos aceitar, nós vamos ficar levando ferro ali, o tempo todo e não agindo? Pensem nisso. Um abraço para vocês, saudações vascaínas. Muito triste hoje, como nos jogos anteriores, porque esse Vasco aí é Vasco do Jorge Salgado. É Vasco desses apoiadores aí de golpe.
Eu tô cansado disso tudo aí. E você?